Fala, meus colegas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal Alineflix aqui no YouTube, onde trago muitos setups ortodônticos, ou seja, planejamentos virtuais dos meus casos e casos de colegas também que faço consultoria. Se você quiser ajudar o nosso canal, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha para os outros colegas e se inscreva aqui embaixo também no nosso canal. Assim vocês não perderão os conteúdos que estou preparando para vocês. Hoje eu vou mostrar um planejamento de mordida profunda severa. Acompanhe porque vou passar várias dicas de ouro. Então, bora começar? Roda a vinheta. Então, pessoal, como a gente pode ver, temos uma mordida profunda bastante considerável aqui, né, nesse caso. E também do lado direito do paciente, a gente observa uma classe 2 de canino, também uma ligeira classe 2 de molar. Precisamos também melhorar a relação dos prés. Do lado esquerdo está um pouco melhor, mas dá para melhorar também, né? Essa relação de classe 2 desse lado. Aqui, na vista anterior, a gente nota um desvio de linha média, além da mordida profunda. O canino também está bastante girado, o dente 13. Do lado esquerdo, o canino não está tendo grandes problemas em relação à sua rotação, mas a gente tem que fazer algumas modificações aqui. Eu já havia feito algumas modificações para esse vídeo aqui não ficar tão longo. E uma delas é esse batente. Eu coloquei attachment vertical, certo? De 5 milímetros nas faces palatina dos caninos superiores. Para que isso, pessoal? Quando a gente observa aqui na vista por dentro, a gente tem que também observar o posicionamento desses attachments, né? Que vão servir como batentes. Onde que eles estão tocando? Então, eu posicionei esses attachments para ter uma colisão, né, com os dentes antagonistas, ok? Então, é importante a gente observar essa pequena colisão enquanto o paciente tem mordida profunda. Então, aqui, ó, a gente observa a mordida profunda do paciente. Então, ó, tá tendo colisão, certo? Dos dentes inferiores com o batente, ó. Claro que nós vamos modificar, né, a posição dos dentes ainda, esses attachments convencionais, que servirão como um batente. Mas por que que você, professor, não colocou esses batentes, né, nos dentes anteriores também, utilizando até mesmo os bite ramps? Por quê, pessoal? Muito simples. A gente precisa fazer muita intrusão nos incisivos superiores. E se eu colocar os batentes, né, nos dentes anteriores, os bite ramps, como recurso, a gente vai ter uma dificuldade na movimentação de intrusão desses dentes, certo? Então, eu gosto de colocar os bite ramps nos dentes anteriores quando eu estou intruindo pouco. Quando eu tenho uma intrusão grande, se eu colocar os bite ramps, eu vou perder o abraçamento do alinhador naqueles dentes e eu vou perder, então, o efeito de intrusão do próprio alinhador, certo? Então, eu escolhi não perder o abraçamento do plástico nesses dentes, tá? E inserir, então, esses attachments verticais de 5 milímetros que vão servir, né, como batente, ok? Então, pessoal, eu já vou introduzir um pouco mais os dentes superiores.
Se você tem o recurso em Face Visualization, você pode enxergar, visualizar essa intrusão, né, sobreposta à face do paciente, é ainda melhor. Então aqui eu não tenho autorização para mostrar a face do paciente, então vamos fazer dessa maneira. Ok? Então, ó, eu intruí, né, um pouco mais os dentes superiores e vou fazer a mesma coisa nos dentes inferiores. Ó, olha que bacana. Então, praticamente eu estou terminando, né, com mordida aberta. E é isso que eu quero. Na boca, pessoal, nós não vamos conseguir transferir toda essa movimentação. Então, um pouquinho de sobrecorreção aqui no CleanCheck é necessário, ok? E para essa intrusão na região anterior, superior e inferior acontecer, eu tenho que ter retenção posterior. Então vamos raciocinar. Se a gente está intruindo os dentes anteriores, né, o alinhador tende a deslocar na região posterior, ok? Então por isso que a gente tem que aumentar a retenção nessa região posterior. Então a gente aumentando a retenção nessa região, pessoal, a gente naturalmente vai aumentar também a previsibilidade na intrusão dos dentes anteriores, ok? Vamos colocar attachment convencional, horizontal, nesses dentes posteriores. Ó, esses attachments aqui, nos dentes posteriores, esses attachments otimizados, já fazem, né, essa função de retenção, de corrigir mordida profunda, certo? Nós vamos manter esses dois attachments. Vamos do outro lado, ó. Aqui a gente tem, né, esses attachments otimizados, correção de medida profunda, justamente para melhorar a retenção aqui naquela região. Só que faltou mais. Então a gente precisa de ter mais attachment de retenção na região posterior. Ó, eu gosto de colocar no centro da coroa. Vamos colocar mais um aqui, no molar inferior. Joia. Beleza. Eu já tenho attachments de retenção nos laterais, que é importante, tá? Porque são dentes que a gente não tem grande retenção, porque é a coroa clínica curta. E aqui a gente tem os power reeds, né? Então é importante a gente ter uma retenção nesses dentes adjacentes para os power reeds exercerem uma função mais previsível também, né? De controle de torque. Eu gosto também de colocar attachment nos caninos, tá? Nessa situação aqui. Vocês concordam que esse canino aqui está muito girado, ó? Então eu posso colocar attachment otimizado de rotação. Ó, coloquei lá. Então depois que eu atualizar o CleanCheck, vai aparecer ali um attachment de rotação. Esse canino desse lado, ele não tem problema de rotação, né? Igual o outro. Ele só está intruindo, basicamente, né? Essa movimentação. Então eu vou colocar um attachment convencional vertical, para ali eu ter também uma retenção satisfatória. Vocês observam também que o canino inferior está sem attachment, e eu preciso ter uma retenção, e eu preciso ter uma retenção naquela região, para junto com o primeiro pré e o molar, né, a gente aumentar a previsibilidade na intrusão dos incisivos inferiores. Vamos checar aqui, né, se está tendo colisão. Não está tendo. Vamos checar desse lado. Joia. Então está tendo colisão do dente com o attachment palatino, né, no canino superior. Professor, posso colocar dois attachments no mesmo dente? Um attachment na face vestibular, outro attachment na face palatina? Pode. Não tem problema. Vai ter um pouco mais de retenção, certo? Mas responde bem. Então, esse attachment aqui, ele não tem grande retenção, né? Que é o attachment otimizado de rotação. Esse aqui, ó, ele só tem 3 milímetros. Então, a gente pode, inclusive, deixar ele um pouco mais raso, ó. Diminuir um pouquinho a profundidade dele.
dois do lado direito, nós vamos ter que usar um pouco de elástico também. Não vai ser compatível o cut junto com esse attachment otimizado, né, que eu programei aqui, certo? Então o que que nós vamos fazer? Depois do live update, vamos ver se a gente consegue colocar o cut, ok? Mas nós já vamos melhorar então a posição desses dentes. Então eu vou selecionar toda a arcada e vou fazer o movimento para o lado direito. Ó, melhorando, né? Aquela classe 2 daquele lado. Então eu deslizei o arco superior para a direita do paciente. Só que aqui piorou aquela pequena classe 2 que a gente tinha, certo? O que nós vamos fazer? Aqui nós vamos mexer no arco inferior. Deslizando o arco inferior para a direita do paciente. Ó. Então nós temos que terminar classe 1 bilateral. Ó, tá melhor. Professor, mas a linha média continuou desviada. Sim, mas nós vamos fazer IPR, tá? Por quê? Olha o tamanho do overjet. Então nós temos que fazer IPR. E nós temos uma discrepância de Bolton aqui. Então por mais que a gente corrija ali com elástico, né, e distalização sequencial, eh, a gente vai precisar de PR. Então vamos programar um pouquinho de PR aqui. A anatomia também desse segundo pré não está ajudando tanto, né? Fazer um pouquinho dos dois lados. Ó. E a gente pode, inclusive, abrir depois Bolton para a gente poder fazer, às vezes, um IPRzinho em outros dentes. Ó. 1.2, a largura está de 7.08 e o 2.2 de 6.9. Então eu posso fazer um pouquinho de PR no 1.2, que ele é mais largo. Ó, vamos diminuir um pouquinho, 0.3. E os caninos? Vamos ver a largura desses caninhos. Ó, 1.3, a largura está 7.66. O 2.3 está 7.41. Então a gente pode fazer um pouquinho de PR também, nos caninos. No canino, né? Desse lado. A linha média já está bem melhor. Eu vou fazer 0,2 aqui, a gente espalha um pouco mais essa quantidade ao longo dos dentes, ao longo da arcada. Bom, agora está bem melhor, né? Às vezes, a gente não vai enxergar um clean check bonito, maravilhoso. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma sobrecorreção, tá? E é bem-vinda essa sobrecorreção, tá? Porque é um caso que a gente vai movimentar no sentido intrusivo, são movimentos que é um movimento desafiador. Então, o que que nós vamos também estar fazendo aqui, que é muito importante? Extrusão posterior. Então, a gente tem que sobrecorrigir a extrusão posterior também. Então, vocês concordam que se eu tenho extrusão posterior, naturalmente eu tenho uma tendência intrusiva anterior? Então, nós temos que fazer isso também nos dentes posteriores. Ó, destruir um pouquinho, vamos checar aqui, joia. Que apareceu um espaçozinho, vamos fechar, vamos do outro lado. Mesma coisa. Depois a gente vai checar pela vista oclusal. Isso aqui também é uma sobrecorreção, pessoal. Então, é raro eu sobrecorrigir um clean check, um setup. Agora, quando a gente está querendo tratar uma mordida profunda, eu faço pequenas sobrecorreções. É uma maloclusão que eu gosto de sobrecorrigir. Então aqui a gente vê que está precisando melhorar também o alinhamento desses dentes, né? Não tá bom. Vamos fazer isso, ó. Fazer juntos.
Ó, vestibularizei um pouquinho os dentes anteriores, abri o diastema, não tem problema, daqui a pouco a gente fecha. Vamos retrair um pouco os caninos. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, hein? Agora vamos retrair todos ao mesmo tempo, para fechar aqueles espaçozinhos ali. Ó, vamos tirar esse PR aqui, que eu não quero IPL não. Olha o tanto que já melhorou. Pronto. Agora está bem mais bonito. Pessoal, e é um caso que muito provavelmente eu vou pedir alinhadores adicionais. Mais um pouquinho. Aí eu vou checar guias. Às vezes vai precisar de mais alguns alinhadores. Uma mordida profunda dessa aqui, né? É natural a gente necessitar de adicionais. Então, pessoal, olha só como veio, né? Cliquei no Live Update e veio já com as modificações. Ó, vamos ver aqui como é que tá o estagiamento ortodôntico desses dentes. A visão frontal, lado direito. Ó, o que está acontecendo, pessoal? Distalização simultânea. Olha lá. Então, distalizou os molares e os prés ao mesmo tempo. Eu não gosto disso. Está corrigindo a rotação do canino, ótimo. Junto com uma distalização do próprio canino. É sinérgico, né, esses dois movimentos. Lado esquerdo, vamos ver aqui. Tá jóia, não tem grandes movimentações anteroposterior, né? É só fechamento dos IPRs com retração, retração anterior. Mas o que que eu vou pedir aqui para o técnico? Que agora tem que ser ele, pessoal. E eu gosto também de conferir a tabela estágios. Então aqui, ó, a gente está observando que os quatro dentes, ó, estão movimentando ao mesmo tempo. O segundo molar, o primeiro molar e os prés. Então, não temos aqui movimentos sequenciados. Então, eu quero primeiro movimentar 1.7, depois 1.6, depois 1.5, depois 1.4 e depois os dentes anteriores. Certo? Então, isso a gente tem que escrever para o técnico. Então, eu vou escrever aqui. Corrigir a classe 2 do lado direito do paciente, realizando movimentos sequenciados. Vamos ver o que a gente pede aqui mais. Ah, cut no 1.3, né? Vamos pedir para o técnico que ele vai colocar para nós. Cut no dente 1.3. Deve ser compatível, porque esse attachment otimizar de rotação, ele não ocupa a cervical, né, do canino. Então não vai ter grandes problemas, assim espero. Tem um outro item muito importante também. Qual que é? Vocês estão percebendo que a intrusão dos dentes superiores, anteriores, eles estão ocorrendo, né, com uma retração ao mesmo tempo. Ó, retrai e intrui. Isso é altamente sinérgico. Ok? Então eu não vou precisar pedir para o técnico vestibularizar os dentes anteriores, superiores e intruir os mesmos, retraindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu já tenho um overjet. Então já está acontecendo essa intrusão e retração ao mesmo tempo, que é a intrusão relativa. Ótimo, não vou pedir para modificar essa sequência de movimentos aqui. Que está correto, está previsível. Beleza? Então, depois que eu cliquei no Live Update, não tiraram o meu attachment retangular na face palatina
dos superiores. E eu gosto desse batente, evita aquele movimento de vai e vem. Depois que esse caso voltar, pessoal, do técnico, eu vou ainda fazer um pente fino, talvez melhorar um pouco mais os torques, né, daquele pré ali, ó, dos prés, né? Vou checar um pouquinho também os torques dos caninos, mas eu já vou enviar para o técnico e depois eu faço esse pente fino para poder aprovar. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse setup, desse clean check. É um caso desafiador, mas se a gente tiver uma conduta, né, baseado nesses princípios, né, vai ser previsível e a gente vai sim obter êxito nesse caso. Ah, lembrando que nesses casos eu não gosto de trocar a cada 7 dias, tá? Por quê? Porque a movimentação ortodôntica às vezes não acompanha, né, as trocas dos alinhadores nessa velocidade, então eu gosto de trocar a cada 10 dias, se o paciente for muito colaborador. Vou acompanhando clinicamente, né, o encaixe, o tracking do alinhador, e também acompanho através do iTero, no Progress Assessment, para eu não perder, né, o timing desse tratamento, ok? Então é isso, pessoal. Em breve a gente traz mais planejamentos, mais setups, mais dicas para todos vocês. Aproveitem, curte o vídeo, compartilha com um colega e se inscreve aqui no canal, que a gente vai estar sempre em contato. E qualquer dúvida pode deixar também aí no chat, que eu vou responder todos vocês. Um abraço.